Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. Mateus capítulo 7. Aqui o capítulo 7 é o final do Sermão do Monte, é o último capítulo que encerra o Sermão do Monte, o sermão onde Jesus ensina princípios gloriosos pra gente. E mais uma vez, como a gente vai falar todos os dias, esse é um capítulo muito rico. Lembra que eu falei com vocês que a Bíblia não foi escrita com esses tópicos, com capítulo, com versículo? Você lembra, né? Então, esse capítulo a gente pode analisar em cima do primeiro versículo, o capítulo todo, sobre julgamento. Esse capítulo está falando sobre julgamento, o capítulo todo. Primeiro aqui, sobre julgar em si mesmo, do primeiro ao quinto verso. E depois, você vai julgar as pérolas que você tem nas suas mãos. Você vai julgar a questão da oração, você vai julgar as duas estradas, você vai julgar o falso profeta, vai julgar os fundamentos. Então aqui a gente vai falar muito de julgamento. Primeiro aqui, do verso 1 ao 5, ele fala para a gente não ser hipócrita. Porque aqui em nenhum momento está falando para não julgar nada, porque esse próprio capítulo manda você julgar algumas coisas que a gente vai ver. Mas o que do verso 1 ao verso 5 tá nos ensinando? Saber julgar. O que é saber julgar? A gente não pode ser hipócrita de julgar algo ou alguém se a gente pratica a mesma coisa ou pratica algo diferente. A gente tem que julgar em cima da verdade, em cima da palavra, em cima do que você vive. Não tem como você julgar algo se você vive igual ou peca diferente da pessoa. E principalmente, como eu posso falar, pessoas em espécies isoladas, de características isoladas. A gente é muito bom para julgar e muito ruim para amar. Jesus, em N versículos, ele exortando, ele antes dá a mão, antes ele abraça, antes ele chama para perto e depois, claro, ele exorta, porque exortação é vida, mas antes ele abraça. Eu acho que isso está faltando um pouco na gente, abraçar antes de julgar. Então aqui não está proibindo a julgar as coisas, porque eu, como te falei, várias coisas a gente tem que julgar, como a gente vai julgar aqui as duas estradas, falsos profetas, fundamentos. Mas a gente tem que saber como julgar, entendeu? Não ser hipócrita de querer ver o erro de todo mundo, e sim de querer consertar os nossos. Versículo 6: não deis aos cães o que é santo, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para que não pise voltando aos pés e dilacerem. Tem que vigiar. Não adianta a gente entrar em discussões com ímpios, com incrédulos, porque a pessoa não acredita, cara. Adianta
você discutir, você está jogando pérola aos porcos. Se o cara falou, não acredita em Deus, e não adianta você falar nada, não fala nada, ora, vive. A partir do momento que ele fala, eu não acredito em Deus, mas me explica o que você acredita, o que você tem fé. Aí você pode conversar. Mas começou a alterar, amém. Porque você não convence, quem convence é o Espírito Santo. Então isso, não joga pérolas aos porcos. Amém? Glória a Deus. Do verso 7 ao verso 12 vai falar sobre oração. Primeiro ali no verso 7, uma ordem de orar. Oração é vida, gente. A gente não pode deixar de orar, que orar é maravilhoso, é intimidade. E tem uma promessa para quem ora, que é o verso 8, que todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate abre. Deus sabe de tudo, mas Ele quer que você pede, porque você só pede para alguém que você confia. Você só pede para alguém que é, entre aspas, né, dentro do nosso âmbito humano aqui. Se você pedir para alguém, é entre aspas superior naquela área que você está pedindo. Mas para Deus não é entre aspas, sem aspas nenhuma. Realmente Ele é superior em tudo. Só pede para alguém que pode te dar algo que você não tem. Você não vai pedir algo que você tem. Então, quando você pede para Ele, você mostra que você acredita na soberania dele. Acredita que Ele é o maior, o melhor, que pode proporcionar todos e qualquer coisa. E olha a generosidade do nosso Deus. Ele fala que o nosso... que a gente, como pai, mas mesmo sendo um pai mau, porque a gente é pecador, a gente sabe dar coisas boas dos nossos filhos. Ele não vai pedir uma pedra, a gente vai dar. Ele não vai pedir um pão, a gente vai dar uma pedra. Não vai pedir um peixe, a gente vai dar uma cobra. Então a gente é ruim, a gente é pecador, mas mesmo assim a gente sabe dar presente. Quanto mais o Senhor. Olha a generosidade do nosso Pai. Olha a maravilhosa coisa que Ele é. Então ore, gente. E não é pecado pedir. Em um momento é pecado pedir. As pessoas falam, eu só agradeço, eu não peço. Em nenhum lugar na Bíblia eu encontro um capítulo, um versículo falando pra gente não pedir. Eu pelo menos não encontro. Se vocês encontrarem, me mandem aí para aprender, mas eu nunca encontrei. Então não é proibido pedir, pelo contrário, várias vezes fala para pedir, então pode pedir. Se pedir, você está confiando, pedir, você está se rendendo. Há uma vida só de pedir, aí eu não acho maneiro, é um relacionamento. Se fosse você, sua esposa, você, seu esposo, você, seu filho, só pedir, uma pessoa que só pede é maneiro, não é, realmente não é. Mas também a gente tem que analisar que Deus não é igual a gente, Ele pensa diferente, Ele é o próprio Deus, o Ser Supremo, que não tem pecado. Mas peça mesmo assim, não só peça, mas peça, porque a Bíblia está pedindo para você pedir. Amém? Verso 13 e o 14 vai falar sobre as duas estradas. A gente tem que julgar o caminho que a gente está andando. Verso 13 ele vai falar sobre o caminho largo, é o caminho da perdição, o caminho dos prazeres, das liberdades sem limite. E ele leva para a perdição. E o segundo caminho é um caminho estreito, um caminho de renúncia. Ele leva para a vida. Qual caminho você tem trilhado, meu irmão e minha irmã? De prazeres, de sua carne falar mais alto? Ou de renúncia? Cara, evangelho é renúncia. Não adianta você falar que é cristão, mas se você não renuncia às suas vontades, o querer de vocês, a maneira que você vive, você tem que renunciar.
tem como a gente viver uma vida sem não renunciar. Amém? Meus irmãos, aqui do verso 15 ao verso 23 vai falar sobre os falsos profetas. Infelizmente existem muitos. A Bíblia nos alerta sobre muitos. E hoje tem muitos que vivem por aí. Não sei se vocês sabem, né? Todos, né? Eu tenho 2 livros, Cristianismo Fake, que não fala dos falsos profetas em si como pregadores, mas de um falso cristão que não só está no púlpito, mas está nas nossas igrejas e talvez está sendo até a gente, que igual você vai analisar que você vai ver. E hoje em dia a gente está numa sociedade muito chata e antibíblica, porque, igual eu te falei, Deus não em nenhum momento fala para você não julgar, mas é para você saber como julgar. Então tem muitos falsos profetas se levantando, fazendo atrocidades, não vivendo o que tem que viver, e a gente prega o não julgueis. Deixa essas pessoas devastar as igrejas, devastar as famílias. Essas pessoas cada vez mais estão influentes, cada vez mais estão se enriquecendo, e a igreja está cega pelo não julgueis, e Deus está mandando a gente julgar assim, cara. Está falando para a gente ser acautelar dos falsos profetas. Tome cuidado com os falsos profetas. Julgue qualquer pessoa, julgue minha vida. Não acredite em qualquer pessoa que fala bonitinho, com uma música do fundo, fala o que você quer ouvir. Sempre falo isso. Falso profeta sempre vai querer falar o que você quer ouvir. Falso profeta normalmente não exorta ninguém, não puxa a orelha, que só quer falar o que você quer ouvir, só quer massagear seu ego e te levar com você e seu pecado para o inferno, e ele ficar rico cada dia mais. Eles são inofensivos. No verso 15 você vai ver que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles são inofensivos, tá bom? Bem bonzinhos eles, tá? A melhor pessoa do mundo é eles. Mas pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros ou espinho dos abrolhos? Toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz mau fruto. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Irmãos, frutos, como você sabe, eu acho que você sabe, né? Se você não sabe, você vai ficar sabendo. Quer dizer sobre atitudes. O fruto do Espírito é o que? Atitudes. 9 características. Então, quando a gente fala de fruto, é atitude. Então, uma pessoa que tem a fala macia, mas que não tem atitudes boas. Você quer conhecer um pregador, um pastor, um homem, uma mulher de Deus? Tem que entrar na casa dele, tem que ver a vida dele. Uma pessoa que não serve para ser imitado, não serve para ser ouvido. A gente tem que ter isso em mente. E você vê cada vez mais escândalos, pastores abusadores, adúlteros, que talvez são eloquentes, mas são lobos que quer devorar as ovelhas. Então é pelo fruto, é pela atitude. Não adianta nada eu ser um ótimo expositor da palavra, igual vocês até me consideram, para a glória de Deus. Como eu sempre falo, tudo é para a glória dele, tudo é pela graça, mas vocês me consideram. Mas não adianta nada eu ser um ótimo ministro do evangelho para pregar e ser um péssimo marido aqui para minha esposa. Falar aqui mansamente com vocês, chegar aqui, bater nela, gritar com ela, ser rude. Não adianta nada, nada. Como a gente viu ontem, Deus não olha as nossas ações, Deus olha as nossas intenções. E aqui a gente vai ver a partir do verso 21 isso. Jean, mas aquele pastor é uma benção, aquele pastor foi usado para mim.
ser salvo, para mim ser curado, para mim não sei o que lá, para mim não sei o que ali. Irmãos, entenda algo. A palavra do Senhor vai falar lá em Coríntios. O dom é irrevogável. Deus deu o dom para edificação da igreja, para edificação do corpo. Então, essa pessoa, mesmo sendo um bandido, um safado, Deus vai ter misericórdia de usar ele por causa da sua vida, para te salvar, para te curar. Ele vai estar te abençoando, esse rapaz, ou essa mulher, mas ela vai, vai cumprir a palavra que fala, adianta o que ser salvar o mundo inteiro e perder a sua vida. Talvez tenha muitos ministros que salvam o mundo inteiro, que são usados, mas vão perecer no inferno, porque Deus não conhece essas pessoas iníquas que não vivem o cristianismo verdadeiro. Entendeu? Então, o capítulo 6 e o capítulo 7 complementam. Vale muito mais nossas ações do que nossas atitudes em si. A gente sempre tem que saber o que está nos direcionando a tomar essa atitude, a fazer esse algo. Seja dar esmola, seja jejuar, seja morrer por alguém ou por algo. Lá em 1 Coríntios 13 vai falar, se não tiver amor não vale. Então, mais uma vez, intenção. Se você fala a língua dos homens ou dos anjos, se não tiver amor não vale, então intenção. Está falando em línguas para se aparecer? Ou porque você ama as pessoas, ama a Cristo? Tudo é intenção. Nosso Deus, ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Eu não sei não, ele sabe. Então, gente, toma cuidado com esses falsos profetas. Cuidado demais. A partir do 21 até o 23, a gente vai ver sobre o falso profeta, mas a gente pode analisar o falso crente e o verdadeiro crente. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos aquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, porventura nós profetizamos em Teu nome, expelimos demônios em Teu nome, fizemos milagre em Teu nome. Então Jesus lhe disse explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Gente, isso é uma característica dos falsos profetas. Gente, então todo mundo que faz isso é falso profeta? Não, não é não. Você conhece pelo fruto. O principal característica é o fruto. Mas se você analisar dentro dos falsos profetas, o ministério deles são voltados nisso que a palavra está falando. Profetizar, expulsar demônios e milagres. Repito, não é todo ministério, todo líder que tem o seu ministério firmado nesses três, que manifesta mais esses três que são falsos profetas. Não é, tem muitos homens e mulheres de Deus que manifestam essas três coisas, que são três coisas de Deus: profetizar, expulsar demônio e fazer milagres, são de Deus, que não são falsos profetas. Mas se você analisar na média os maiores falsos profetas, ainda mais hoje da igreja brasileira, não vou citar nomes que não convém, mas analise pelos frutos, você vai ver que o ministério deles são pautados nisso. E você acha que Jesus ia falar isso à toa sobre isso? Por quê? Profetizar, expulsar demônio e milagres, isso atrai multidões. Nisso a pessoa é fácil enganar as outras. Acontece também? Acontece, mas é muito mais difícil você ver um pregador que pregação expositiva, que expõe a palavra mesmo nesse caminho. Por quê? Porque é mais difícil. Dá para a pessoa ir igual eu, dá para eu aqui expondo os textos para você ir para o caminho que eu quiser? Dá. Mas aí eu vou ter que fazer um esforço muito grande e tipo assim, vocês têm que ser muito bobo mesmo, porque vai ficar na cara que eu tô falando o que eu quero falar e não o que a palavra tá falando.
Por isso que eu procuro falar o que a palavra está falando. A palavra está falando disso. Não adianta você fazer isso tudo se seu coração não está nele. Se você não faz a vontade do Pai, quer ter frutos, quer ser um homem, uma mulher de caráter. Não fique impressionado com pessoas que fazem e acontece. Fique impressionado com o coração delas, com as atitudes delas. Amém? 24 ao 27 vai falar que homem prudente. Gente, se você analisar esse versículo, você vai ver que a tempestade veio pelas duas situações. Quem estava firmado e quem não estava firmado. Então você tem que entender o que você é crente, você é homem de Deus, você ora, você jejua, você dizima, você oferta, você congrega, você ganha pessoas, você faz tudo, você é um homem de Deus mesmo, íntegro, de caráter. A tempestade vai vir do mesmo jeito. Tem um evangelho pregado hoje em dia, principalmente pelos falsos profetas, que o cristão que está em Cristo, que faz as coisas certas, não vem tempestade. Isso é uma maior mentira. No mundo tereis aflições, tá bom? Então uma coisa que a gente tem que saber é isso. Essa tempestade vai vir para os dois, porque não edificou e por edificou. Qual que é a diferença, Jean? A diferença é que você vai ficar firmado e quem não tiver firmado vai cair. Pode vir a tempestade que tiver, mas você está solidificado na rocha que é Cristo. Não pode vir tudo que você não vai cair. Mas se você não tiver em crise, gente, vir a primeira tempestade, a primeira crise, você vai cair. Então esteja firmado na rocha que é Cristo, tá bom? E no final ali, 28 e 29, Jesus acabou de proferir essas palavras. Estava a multidão maravilhada com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Jesus tem autoridade para ensinar. Tem pessoas que têm essa autoridade para ensinar, mas eu acredito que essa autoridade para ensinar não é de nós. Mesmo que eu possa ser um ótimo professor, ter feito teologia, essa autoridade vem de Deus. Ele que nos capacita, Ele que nos dá a graça. Eu como pregador do Evangelho, algum de vocês pode ser também que está me ouvindo, ou pode nem saber que é, mas um dia será. Essa autoridade é de Deus. Busque em Deus e Ele vai te dar essa autoridade para pregar. As pessoas vão ser libertas através da verdade, vão ser salvas, vão voltar para Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas e também que você possa compartilhar. Que Deus abençoe sua vida e eu te espero amanhã no Café com a Palavra.